Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês ela perdeu 30% do total investido e no segundo mês ela recuperou 20% do que foi perdido. Então aqui vai ser importante a gente calcular quanto sobrou para ela depois do primeiro mês e também quanto ela perdeu. Depois desses 2 meses, ela resolveu tirar o montante que sobrou, que eram de R$ 3.800 que foram gerados pela aplicação. Qual a quantia inicial que essa pessoa aplicou? Se ele disse que no primeiro mês ela perdeu 30% do total, então eu vou colocar assim: perdeu 30% de X. Eu não sei quanto é o X que ela investiu inicialmente, então perdeu 30% de X. Escrito de outra maneira, 30% em decimal é 0,3. Então 0,3x foi o que ela perdeu. Quanto restou investido, ou quanto ela teve ao final de um mês? Se ela perdeu 30%, sobram 70% do valor inicial. Então ela tem ainda 0,7x. No entanto, ele diz, isso é o que aconteceu ao final do primeiro mês. No entanto, ele disse, depois no segundo mês, recuperou 20% do que tinha perdido. E aí que ela tira os 3.800. Então vou imaginar o que ela tem, que é o que restou do primeiro mês, 0,7x. Nisso aqui houve um acréscimo de 20% do que foi perdido. Então ela teve um acréscimo de 20% do que ela perdeu. 20% do que ela perdeu é 20% deste valor, 0,3x. E isso tem que dar o valor que ela saca de 3.800. Fazendo uma transformação para decimal, 0,7x permanece, 20% é 0,2 vezes 0,3x, tendo que dar 3.800. Bom, se você calcula 20% de 30%, ou 0,2 vezes 0,3, isso vai dar 0,06, ou seja, 6%. 0,7x mais 0,06 de x igual a 3.800, o que nos garante 0,76x igual aos 3.800. Passo o 0,76 que está multiplicando para lá, dividindo 3.800 sobre 0,76. Eu gosto de trabalhar com transformações. Para sumir com a vírgula daqui, eu vou multiplicar por 100. Então, multiplica por 100 em cima e embaixo. Só que daí eu vou transformar esse número 3.800, eu vou escrever como 38 vezes 100. Já que eu vou multiplicar por 100, vai ficar 10 à quarta. O 100 daqui com o 100 que eu vou multiplicar para sumir a vírgula. Sobre 76. 38 é metade do 76, então essa simplificação aqui dá 2 no denominador. 38 e 76 sobram 2 no denominador. Os 10 à quarta são 10.000, dividido por 2 são 5.000. Ou seja, inicialmente essa pessoa tinha investido R$ 5.000. Alternativa C. Era importante nesse tipo de problema, e veja, isso foi do Enem, era importante que do primeiro mês você tivesse a noção de quanto restou para a pessoa, porque isso seria utilizado para calcular depois o segundo mês, então você precisava saber quanto restou e ter a noção também de quanto
a pessoa havia perdido, porque no segundo mês ela recupera 20% do que havia sido perdido. Então, como eu disse, nesse problema era importante que você tivesse essa noção das duas quantidades.